30. Ele viveu na Alemanha, e sua posição como líder religioso nacional poderia ser comparada à de Billy Graham em nossos dias. Ele era destemido em sua pregação, o que acabou custando-lhe a vida nas mãos dos nazistas. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu as seguintes palavras imortais em um livro que se tornou um clássico: The Cost of Discipleship, O Preço do Discipulado. A graça barata é o inimigo mortal de nossa igreja. Lutamos hoje pela graça de grande valor. Graça barata significa a vendida no mercado como mercadoria de mascate. Os sacramentos, o perdão do pecado e as consolações da religião são atirados a preços reduzidos. A graça é representada como um tesouro inesgotável da igreja, da qual chove bênçãos com mãos generosas, sem fazer perguntas ou fixar limites. Graça sem preço, sem custo. A essência da graça é: assim supomos que a conta foi paga antecipadamente e porque ela foi paga, pode-se ter tudo de graça. Uma vez que o custo foi infinito, as possibilidades de usá-la e gastá-la são infinitas. O que seria a graça se ela não fosse barata? A graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento, batismo sem disciplina da igreja, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, sem a cruz, sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. A graça de grande valor é o tesouro escondido no campo pelo qual o homem vai alegremente e vende tudo o que tem. É a pérola de grande valor que, para comprá-la, o negociante vendeu tudo o que tinha. Tal graça é de grande valor porque ela nos chama para seguir, e é graça porque nos chama para seguir Jesus Cristo. É de grande valor porque custa ao homem sua vida e é graça porque dá ao homem a única vida verdadeira. 4. Em um livro escrito principalmente para aqueles que estão continuamente se afundando em um estilo de vida de pecado contínuo, flagrante, é muito importante mencionar o que a Bíblia ensina sobre esse assunto de graça. Posso assegurar-lhe que esta não é uma discussão envolvendo o antiquíssimo argumento sobre a preservação dos santos. Diz respeito ao preceito bíblico claro sobre o que significa ser um 33. Verdadeiro seguidor de Cristo. John MacArthur, um defensor firme da doutrina conhecida como garantia eterna, disse o seguinte: a igreja contemporânea tem a ideia de que a salvação é somente a concessão da vida eterna, não necessariamente a libertação de um pecador da escravidão de sua iniquidade. Dizemos às pessoas que Deus as ama e tem um plano maravilhoso para a vida delas, mas essa é somente uma parte da verdade. Deus também repudia o pecado e castigará os pecadores não arrependidos com tormento eterno. Nenhuma apresentação do Evangelho é completa, se ela se esquiva ou esconde esses fatos. Qualquer mensagem que não define e confronta a severidade do pecado pessoal é um evangelho deficiente. E qualquer salvação que não altera o estilo de vida do pecado e transforma o coração do pecador não é uma salvação genuína. 5. Quer você acredite que os pecadores não arrependidos nunca experimentarão uma conversão verdadeira, quer simplesmente acredite que são apóstatas, o que o Novo Testamento ensina sobre o destino eterno daqueles que morrem em pecado habitual é muitíssimo claro e absolutamente irrefutável. Para que você compreenda inteiramente o castigo para qualquer pecador que não se arrependa e não se desvie de seu pecado, vamos examinar as seguintes declarações feitas por Jesus e por outros escritores inspirados por Deus. Não tenho o objetivo de criar uma tática do pânico, ao contrário, espero que sirva como uma advertência racional para todos nós, sobre como Deus vê o pecado e o julgamento que cairá sobre todos aqueles que morrerem em seus pecados. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela.
Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus 5, 28,29 Palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. 34. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5,19-21 Palavras de Paulo aos Gálatas. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9,10 Paulo admoestando a igreja de Corinto. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10,26-31. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, 20,21. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua 35. Semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. 1 João 2,4, 3,7-9. A despeito da evidência esmagadora, ao contrário, existem aqueles que simplesmente não aceitarão o que a Bíblia ensina claramente. Motivados por uma falsa noção da misericórdia de Deus, esses mestres bem-intencionados desejam escancarar os portões do céu para qualquer um que mostrar o menor compromisso com o cristianismo. No entanto, não é simplesmente porque existem alguns que passam adiante esse evangelho anêmico e desvirtuado que ele é assim. Quando um homem se apresenta diante de Deus com uma vida de carnalidade, egoísmo e pecado não arrependido, suas opiniões doutrinárias não importam mais. Sua fé morta que ele exercitou aqui na terra, será exposta pelo que ela é, e ele descobrirá para seu pavor que se condenou a um lugar de tormento perpétuo ou o inferno. Um dos motivos-chave pelos quais as pessoas permanecem em pecado é porque elas não têm o temor a Deus. Qualquer tentativa de ignorar a voz do Espírito Santo na vida de um pecador convencendo-o do pecado, é perigosa. Salomão tinha muito a dizer sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. PV 1,7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. PV 3,7, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. PV 10,27.
No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. PV 14, 26,27. Pela misericórdia e pela verdade, se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. PV 16,6. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. PV 19,23. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, se no temor do Senhor todo o dia. PV 23,17. Asterisco. Não quero inferir que a pessoa nunca pode tornar-se boa o suficiente ou fazer qualquer coisa para merecer sua entrada no céu. No entanto, a pessoa que tem uma fé real, salvadora em Deus não permanece em pecado habitual. Ela experimentou o arrependimento genuíno discutido no capítulo 13. Isso não quer dizer que ela não terá lutas, mas terá também a fé viva, vibrante, que não pode ser presa nas correntes do pecado habitual. 36. É justo temer o Senhor. Uma reverência saudável a Deus se coloca como uma fortaleza poderosa contra o ataque do inimigo por meio da tentação. Graça que salva do pecado. Uma das razões pelas quais saímos do caminho da doutrina neste século é porque tem ocorrido um declínio gradual, mas definido, da percepção da natureza maligna do pecado. Aqueles que têm uma compreensão superficial do horror do pecado tomaram uma posição fraca contra ele. Não tenho um grau de doutorado em teologia, contudo, por muitos anos estudei os ensinos de homens de Deus dos últimos séculos, e há uma diferença acentuada em sua abordagem para o pecado do que aquilo que está generalizado na igreja hoje. Essa perda coletiva da vergonha do pecado foi promovida pelos ensinos de hipergraça que floresceram em nossa época. O Dr. Michael Brown escreve o seguinte: existe um oceano de graça esperando por nós, convidando-nos para mergulharmos e nadarmos. Não existe fim para sua profundidade ou duração, e mesmo ao longo de eras infinitas de eternidade, reverenciaremos a maravilha disso tudo. A tragédia é que muitos pregadores e mestres de hoje involuntariamente distorcerão a graça de Deus, transformando-a praticamente em uma licença para pecar. E, ao fazer isso, eles rebaixarão seu poder e aviltarão seu valor. Eles poluirão as águas santas que fluem do trono de Deus. Posso ser inteiramente honesto com você. Creio que a graça é um dos assuntos mais mal compreendidos da igreja contemporânea. Por um lado, existem legalistas que parecem esquecer que a salvação é pela graça por meio da fé, e não por obras. Eles transformaram o cristianismo em uma religião morta, flagelada pela futilidade e marcada por um esforço humano sempre deficiente. Por outro lado, existem líderes que parecem esquecer que a salvação pela graça inclui a libertação do pecado como também o perdão do pecado. Eles transformam o cristianismo 37 em uma religião que salva, mas não transforma. Ambas as posições estão erradas. Erradíssimas. 6. Ao lidar com homens frequentadores de igreja que não são salvos ou são apóstatas, é importante entender que a graça de Deus está ali para capacitar seu povo a vencer o pecado. Na verdade, uma das profecias sobre Jesus é que ele viria para salvar seu povo dos seus pecados. MT 1,21. Ter uma compreensão bíblica adequada da graça de Deus não é um problema, a menos que a pessoa deseje continuar presa a seu pecado. Infelizmente, existem muitos que não querem ser salvos de seus pecados, eles só querem ser salvos do inferno. Nas palavras de um pastor batista dos tempos passados, e como o ladrão não arrependido que chegou perante o juiz suplicando para não ser enviado para a prisão. Ele não tinha a intenção de parar com o comportamento que o deixou em apuros. Ele só queria escapar de uma sentença. Como já mencionei, Deus graciosamente revogou as exigências da lei. Agora ele apenas espera a confissão e o arrependimento sincero.
Conforme declarado pelo apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Aqueles que imaginam que podem continuar sem arrependimento por seu pecado estão dizendo, não quero ser limpo, só quero ser perdoado. William Barclay disse o seguinte: a graça não é somente um dom, é uma séria responsabilidade. Um homem não pode continuar levando a vida que tinha antes de encontrar Jesus Cristo. Ele deve ser vestido com uma nova pureza, com uma nova santidade e com uma nova bondade. A porta está aberta ao pecador, mas não para vir e permanecer um pecador, mas para vir e tornar-se um santo. 7. A graça fornece uma atmosfera de aceitação. Um dos aspectos mais importantes da graça de Deus é que ela fornece um abrigo seguro para o pecador arrependido. Quando 1:38. Pecador habitual se arrepende, não precisa castigar-se mais com a condenação. Ele não tem de merecer seu caminho de volta para as boas graças do Pai. Quando ele confessa a iniquidade de seus atos e desvia-se deles, ele é imediatamente restaurado. Uma das parábolas maravilhosas que Jesus contou foi a do filho pródigo. Para entender o contexto exato do que ele estava explicando, vamos incluir as duas parábolas menores que precedem a do filho pródigo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E, achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e, chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fez-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou 39. digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa, e vesti-lhe-o, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e tracei o bezerro cevado, e mata-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele.
Mas, respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-mo-nos e regozijar-mo-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Lucas 15 de março de 32. Essas histórias ilustram maravilhosamente a graça de Deus. Embora quase não necessitem de comentário, deixe-me fazer algumas observações. Primeira, elas foram contadas para um grupo de fariseus zangados que se consideravam virtuosos, mas estavam descontentes com Jesus por ele estar na companhia de publicanos e pecadores. Jesus enfatizava o quanto Deus se regozija quando um pecador se arrepende. Essa questão foi habilmente inculcada na parábola do filho pródigo, LC 15 de novembro de 32 pelo sentimento contrastante do irmão mais velho que não sentiu alegria alguma pelo arrependimento do próprio irmão. Ele só conseguia ver os erros passados e as decepções do seu irmão. Em segundo lugar, observe a atmosfera de aceitação que o amor do Pai criou. Um dos aspectos elementares da graça de Deus é que ele sempre aceita o coração penitente, não importa o quão horrendo seja o pecado. Dizem que Ted Bundy e Jeffrey Dahmer se arrependeram e, portanto, estão no céu hoje. Quando um pecador se aproxima de Deus em arrependimento, não importa o que ele tenha feito, a lousa é apagada. Não. NT Ted Bundy e Jeffrey Dahmer foram assassinos em série. Ted Bundy matou diversas mulheres, e Jeffrey Dahmer inspirou o personagem Hannibal Lecter do filme O Silêncio dos Inocentes. 40. A condenação, não há subterfúgios. Só há uma aceitação jubilosa de Deus, o Pai. A terceira coisa que chamarei a atenção é que o pai não correu atrás de seu filho em uma tentativa de fazer algum acordo. Escute, filho, vamos conversar sobre isso. Porque você não fica em casa. Você está mais seguro aqui. Sei que você está passando por um momento difícil agora. Não me meterei com seus assuntos pessoais. Eu o amo. Você pode ter seus vícios, mas por favor, venha para casa. Em vez disso, o pai deixou-o ir e deu-lhe o que ele queria. Porém, quando o filho estava voltando, o pai correu para abraçá-lo e recebê-lo em casa, aonde ele pertencia. Depois de imediatamente restaurá-lo em seu legítimo lugar, o pai explicou ao seu confuso e impiedoso filho mais velho, mas era justo alegrar-mo-nos e regozijar-mo-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. V. 32. A graça dá o poder de libertar-se do pecado. Quando o apóstolo Paulo preparava-se para proferir seu tratado magnífico sobre justiça, ele fez a seguinte declaração: mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. RM 5, 20b. É muito importante para o homem cuja vida seja caracterizada por atos lascivos saber que tanto quanto ele se entregou ao pecado, Deus tem uma medida muito maior de graça para vencer essa transgressão. Como já vimos, a razão da vinda de Jesus foi para destruir o poder do pecado sobre a vida do cristão. Paulo disse isso desse modo porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. TT2, 11,12 NVI. Sim, é verdade, a graça é o meio pelo qual a salvação está disponível para toda a humanidade. No entanto, é muito mais que isso. A graça é também um mestre, e sua matéria principal é ensinar a ter uma vida agradável a Deus. Quando aquela tentação surgir por meio de algo pecaminoso, a graça estará lá para nos ensinar a dizer não. Quando surgir uma oportunidade para nos entregar a alguma paixão mundana, a graça nos instrui a renunciá-la.
A graça diária de Deus não somente nos ajuda durante aqueles momentos de tentação, mas também é uma força ativa na vida do crente para ter vida sóbria, justa e piedosa neste presente século. É exatamente a que Paulo se referia quando disse, não veio sobre 41. Vós tentação, se não humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. 10,13. É a graça de Deus que nos capacita a resistir ao desejo assolador pelo pecado. Em outras palavras, a atmosfera que fornece aceitação e perdão quando nos arrependemos é a mesma atmosfera santa que fornece um caminho por meio de toda a tentação do pecado. É meu testemunho que, nos últimos 15 anos, foi a graça de Deus que me impediu de me entregar à concupiscência poderosa por mulheres que outrora dominou minha vida. Somente para dar um exemplo, contarei um incidente que me aconteceu em 1988. Naquela ocasião, eu estava apenas há 3 anos fora do pecado habitual. Estava no Texas, realizando uma conferência sobre o domínio do vício sexual. Estava presente uma médica atraente que parecia estar muito interessada no Pure Life Ministries. Ela estava fazendo várias perguntas e parecia relutante em ir embora depois da conferência. O homem com quem eu estava viajando tinha outros compromissos e pediu a ela que me desse uma carona até a casa onde estávamos hospedados. Não pensei em coisa alguma naquele momento. Ela parecia estar interessada em se envolver com o Pure Life Ministries, então fiquei contente por ter a oportunidade de conversar com ela. Entretanto, durante o trajeto de volta, comecei a notá-la fisicamente. Quando chegamos à casa, senti um desejo assolador tomar conta de minha mente. Era a mesma nuvem negra e demoníaca que eu havia experimentado no carro quando estava indo para Bakersfield anteriormente naquele mesmo ano. Como eu estava experimentando esse desejo inebriante por aquela mulher, ela deixou claro que estava disponível. Somente então, naquele momento crítico, até mais dominante que a concupiscência, veio o medo de ser pego, se cometesse adultério. Esse medo que me envolvia por completo. Era tudo o que eu precisava para sair daquela situação. Que exemplo da graça maravilhosa, sustentadora de Deus. Se eu tivesse sido deixado por minha conta, teria jogado fora tudo o que o Senhor havia realizado em minha vida nos 3 anos anteriores. Teria abalado a confiança tão diligentemente restabelecida com minha esposa. Teria destruído o Pure Life Ministries antes mesmo de ele alçar voo. Na verdade, teria mergulhado nas profundezas do pecado mais uma vez. Não obstante, não fui deixado por minha conta. A graça de Deus estava 42. Ali para me fornecer um escape. Se a sua graça está ali para o cristão porque alguns homens cedem continuamente às suas tentações. Creio que a chave encontra-se no que examinamos no capítulo 15 asterisco. Embora eu não entenda completamente, permanecer em Cristo possibilita a graça de Deus sustentar o cristão. Como João disse. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3,5, 6,24. Deixe-me exemplificar como isso funciona de um modo prático. Já viajei muito. Certa vez, eu estava no aeroporto de Heathrow, fora de Londres. Há uma passarela móvel que vai diretamente para o meio do terminal por provavelmente 800 metros. Existem várias lojas, restaurantes e bares delineando cada lado. Se uma pessoa deseja encontrar o pecado, está
Ali à mão, usando esse aeroporto como uma ilustração da jornada cristã da vida, a escada rolante seria o objeto que representaria a graça de Deus. Conforme permaneço em Cristo, ela, de alguma maneira, mantém-me protegido de todas as tentações e ciladas deste mundo. Minha responsabilidade é permanecer ligado à videira, o trabalho de Deus é me capacitar a vencer as tentações da vida que aparecem. Manter um relacionamento dependente no Senhor todo dia, por meio de oração e estudo da Bíblia, mantém-me ligado com firmeza à videira e espiritualmente nutrido. Esses são os meios que o Senhor usa para infundir seu poder em minha vida. A passarela móvel é uma ilustração da graça de Deus que me transporta por meio de alguns lugares extremamente diabólicos. Não é meu esforço que me está transportando, é apenas o poder de Deus. Ele receberá toda a glória quando eu chegar ao céu, porque estou completamente ciente de que não tenho força em mim mesmo para resistir a essas tentações. Sim, se eu estivesse inclinado a asterisco, devo acrescentar a isso que muitos homens que frequentam igreja nunca experimentaram uma conversão verdadeira a Cristo. Eles estão tentando o impossível, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. RM 8,8. 43. Cometer pecado poderia segurar no corrimão da escada rolante em qualquer momento durante minha passagem e visitar alguma livraria que oferecesse pornografia. Contudo, existe um corrimão espiritual chamado temor do Senhor que foi estabelecido em mim. É uma característica agregada, protetora, construída dentro de mim que atua como uma barreira para me impedir de andar errante nos engodos sempre presentes oferecidos pelo Espírito do mundo. Aqueles cujo temor de Deus foi paralisado pelos ensinos da graça aguada, não desfrutam essa proteção agregada. Em pior situação estão aqueles que andam errantes, livres da disciplina e da força espiritual resultantes de manter uma vida devocional diária. Tenho uma compreensão melhor de sua graça maravilhosa porque tenho sido mantido por ela há muito tempo. Eu a vi operando em meu favor muitas vezes ao longo dos anos. No início de meu caminhar com o Senhor, eu não entendia a graça tão bem. Na realidade, tão espantoso quanto possa parecer, considerando-se a profundidade do pecado que eu estava envolvido outrora, tomei-me um tanto fariseu logo que comecei a andar em vitória sobre o pecado sexual. Eu me dava um crédito muito imerecido por minha libertação. Eu me tornei extraordinariamente semelhante ao fariseu do capítulo 18 de Lucas quando disse, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. LC 18, 11,12. Eu estava continuamente me comparando favoravelmente com os outros. Da mesma maneira que esse fariseu, eu estava fazendo muitas coisas certas. Meu zelo pelo Senhor era intenso. Eu estava disposto a ter uma vida totalmente dedicada a Deus, sacrificando tudo o mais para servir-lhe. Minha vida devocional estava firmemente estabelecida, mas havia me esquecido do homem perverso que fui e de tudo o que o Senhor tinha feito por mim. Eu me tornei muito orgulhoso e farisaico. Deus continuou a tratar comigo. Ele não estava disposto a me deixar nesse estado terrível. Um dia, em 1991, o Senhor me ajudou de uma maneira bastante inesperada. Eu deveria aparecer no Focus on the Family na semana seguinte. Eu estava preparando meu testemunho para compartilhar nesse programa, sabendo que talvez milhões de pessoas o ouviriam. Em meu íntimo, estava ansioso para compartilhar com o mundo 44. Como eu tinha vencido o pecado sexual. Todavia, Deus não divide sua
Glória com outrem. Durante aquela ocasião, eu estava pregando em várias igrejas pelo país. Naquele fim de semana em particular, eu havia sido convidado para realizar os cultos em uma igreja em Michigan. Moramos em Kentucky e normalmente minha esposa viaja comigo nesse trajeto, mas ela estava com uma dor lombar e decidiu ficar em casa. Eu teria de fazer o trajeto de 6 horas sozinho. Não existia falta de confiança em mim. Eu fiz o longo trajeto naquele dia, lutando, às vezes, com a tentação de entrar em alguma cidade e procurar por pornografia, ou pior. Mas consegui subjugar esses pensamentos incessantes e cheguei a Michigan. Depois de abastecer meu carro em um posto de gasolina, entrei na loja para usar o banheiro. Passando por dentro da loja para compreender melhor o que aconteceu em seguida, seria útil imaginar-me passando com minha aparência farisaica. Notei um homem parado na prateleira de revistas, olhando uma revista de mulheres seminuas. Eu passei por ele, espiando por cima dos seus ombros esperando ver um corpo nu. Sem dúvida, a revista estava aberta com a foto pornográfica de alguma beldade escolhida para aquele mês. Aquele único vislumbre de carne me perseguiu o fim de semana inteiro. De alguma maneira, realizei os cultos de domingo e, na segunda-feira de manhã, comecei minha viagem de volta para Kentucky. Assim que saí da casa pastoral, minha mente rapidamente se voltou para aquele posto de gasolina. Não, eu não vou parar e olhar para aquela revista, exclamei para mim mesmo. Não importava o quão forte fosse a postura que tentasse tomar, a imagem da mulher continuava a me atormentar. Por fim atingi a placa, indicando a saída a 1,6 km de distância. Não vou parar. Vou continuar com Deus, gritei. Glória a Deus, aleluia. Quando o desvio apareceu, saí da autoestrada, dirigi-me diretamente para aquele posto de gasolina, entrei e saturei minha mente com as imagens daquela revista. Meu coração batia freneticamente conforme eu virava as páginas. Somente, então, uma voz sussurrante dentro de mim gritou: fuja. Sabendo que era o Espírito Santo, saí imediatamente da loja e fiz o longo trajeto, cheio de culpa, para Kentucky. Durante os dias seguintes, eu me repreendia severamente e continuamente. Uma manhã, minha autocondenação atingiu o ponto máximo. Como você pode ser tão 45? Estúpido. Aqui está você prestes a falar em uma rádio nacional e você olhou para a pornografia. Seu imbecil. O longo discurso continuou. Antes de terminar a história, devo contar um incidente que me aconteceu 10 anos antes disso. Eu era um cadete do departamento do xerife de Los Angeles. O treinamento de 18 semanas estava chegando ao fim. Eu era um dos afortunados que haviam suportado os rigores da academia. Um terço da classe de 150 cadetes havia desistido. Aqueles que continuaram viviam um certo grau de medo de fazer qualquer coisa que pudesse levar à desqualificação. Naquele dia em particular, os cadetes estavam viajando para o Pomona Fairgrounds, a fim de participar de um curso intensivo de 2 dias em uma autoescola. Havia uma pista de alta velocidade, montada com cones de estacionamento alaranjados na vasta área de asfalto. Finalmente chegou minha vez. A primeira coisa que notei no carro de radiopatrulha foi que ele estava equipado com um Santo Antônio. Havia um capacete no banco de direção aguardando-me. Coloque seu capacete e tome seu assento, disse o instrutor destemido no banco de passageiro. Fiz exatamente o que ele me mandou. Eu estava dirigindo muito rápido quando, para minha surpresa, o instrutor gritou: mais rápido. Eu imediatamente respondi, aumentando minha velocidade ainda mais. Eu estava voando pelas curvas e acelerando nas retas. Ao chegar a uma curva particularmente difícil, perdi o controle por um segundo e fui forçado a dirigir fora da pista.
Imediatamente topei com os cones novamente, voltando para a estrada e terminando o trajeto. Fiquei sentado em silêncio enquanto o instrutor preenchia sua papelada. Sabendo que eu havia saído da pista, lamentei, acho que fui reprovado. Eu estava aflito pensando em como aquilo prejudicaria minha graduação na academia. Reprovado. Por que você acha que foi reprovado? Ele perguntou. Perdi o controle naquela curva e saí da pista, lamentei. Sim, mas você voltou rapidamente. Você se saiu muito bem. Ele exclamou. 10 anos depois, quando eu estava em minha caminhada de oração matutina, agredindo-me por ter visto a pornografia no posto de gasolina, Deus falou comigo. Mesmo depois de todos esses anos, meus olhos ainda se enchem de lágrimas quando me recordo desse incidente. Em um 46 daqueles momentos revigorantes, eternos, revive o incidente que aconteceu uma década antes, no carro de radiopatrulha. Agora era o Senhor falando. Steve, você cometeu um pequeno erro. Mas você se saiu muito bem. Você ora todos os dias. Você persevera comigo. Você é fiel à palavra. Sim, você saiu do caminho por um momento, mas voltou rapidamente para ele. Recebi uma revelação verdadeira sobre a graça de Deus. A partir daquele dia, entendi que a minha vitória sobre o pecado não era por causa dos meus esforços, mas por causa da graça maravilhosa de Deus. 47. Bibliografia. Capítulo 3. 1. Harris, Arthur e Valtic Theological Wordbook of the Old Testament. Moody Press, Chicago, 1980 p. 742. 2. Frank Worthen, Steps Out of Homosexuality, Love in Action P.U. Box 2655, São Rafael, K 94.912,1984 p. 79. Capítulo 4. Conforme relatado no Boletim do New Creation Ministries de dezembro de 1999. Capítulo 5. Merlin Carothers, Watches on Your Mind. The Foundation of. 3. Escondido, K 1984 p. 30. 2. Adam Clarke, The Bethany Parallel Commentary on the New Testament, Bethany House Publishers, Minneapolis, MN, 1983 pp. 39,40. 3. Charles Spurgeon Commentary on Matthew conforme citado na Ages Digital Library, Age Software, Albany, OR 1996 p. 53. 4. Inspirus Odiatis The Complete Word Study Dictionary, New Testament, AMG Publishers, Chattanooga TN, 1992 p. 1087. 5. Marvin R. Vincent D.D., Word Studies in the New Testament, conforme citado na Ages Digital Library, na mesma obra, volume 3 p. 57. 6. Frank Worthen, Love in Action Newsletter, janeiro de 1983. 7. S. Conway The Pulpit Commentary, volume 22, Apocalipse, McDonald Publishing Co., McLean, VAP. 83. Capítulo 6. 1. Jerdan The Pulpit Commentary, volume 21, na mesma obra, Epístola a Tiago pp. 12,13. 2. Thomas A. Kempis, conforme citado no The Pulpit Commentary, na mesma obra. 3. Bethany Parallel Commentary on the New Testament, na mesma obra p. 1346. 4. Frank Worthen, na mesma obra p. 46. 48. 5. Ronald A. Jason Biblical Meditation, ICB, Press Oakland K. 1982 p. 39. 6. Dietrich Bonhoeffer Temptation, SCM Press, London, 1964 p. 33.
7. Adam Clarke Clarke's Commentary on the Old Testament, conforme citado na Ages Digital Library, na mesma obra, volume 3 p. 1694. Capítulo 7. 1. Warren Wiersbe The Best of A. W. Tozer Baker Publishing House Grand Rapids, 1978 p. 176. 2. Charles Spurgeon, Anno Origin. 3. C. S. Lewis Mary Christianity Collier Books, NY, 1943 p. 108. 4. William Gurnall The Christian in Complete Armor The Banner of Truth Trust p. 205. 5. Thomas A. Kempis, Of the Imitation of Christ. Baker Book House. 1973 p. 17. 6. Martin Luther, Inspiring Quotations Thomas Nelson Publishers. Nashville TN, 1988 p. 92. 7. Andrew Malley, Humility, Whitaker House 1982 pp. 12,24. Capítulo 9. 1. Frank Worthen, Love in Action Newsletter, janeiro de 1983. 2. Steve Gallagher The God Who Meets Our Needs Pure Life Ministries P.U. Box 410 Dry Read KY 41035,1997 pp. 121,122. Capítulo 10. 1. Charles Hodge Commentary on the Episode The Romans conforme citado na Ages Digital Library, na mesma obra p. 304. 2. Worthen, Steps Out of Homosexuality, na mesma obra p. 4. 3. Nelson E. Hillman conforme relatado, Never Beyond What's Written, Heart Talk Ministry, Sacramento K. 4. G.I. Adams The Christian Counselor's Manual Presbyterian and Reformed Publishing Phillipsburg, NY, 1973 pp. 180 a 188. Capítulo 11. 1. Erwin W. Lutzer Living with Your Passions Victor Books Wheaton. IL, 1983 p. 31. 49. 2. Small, 60 Things God Said About Sex Thomas Publishers New York, NY, 1981 p. 53. 3. Warren Wiersbe, na mesma obra. pp. 85,86. 4. Tim LaHaye The Battle for the Mind Fleming H. Hewell, 1980. pp. 25,26. 5. Webster's New Collegiate Dictionary, G. I. C. Merriam Q. Springfield, M. 1960 p. 615. 6. David Wilkerson, 7. The Trumpet to Time Off, Old Challenge. Inc. Linda TX 1985 pp. 53 a 55. 7. O falecido Rev. John Woodward The Devil's Vision. 8. Ronald A. Jenson, na mesma obra pp. 15 a 18. 9. Frank Menkes e Joel Swidlow, Remote Control Ballantine. Books, NY, 1978 pp. 187 a 189. 10. Donald E. Oldman, The Home Invaders Victor Books 1985 pp. 45,46. Capítulo 12. 1. Merrill C. Tenney Demons in the Old Tissue Tyndall House, Wheaton, IL, 1971 pp. 113 a 114. 2. Na mesma obra. 3. Merlin Carothers, Watson Jurmind, na mesma obra pp. 12,13, 17,18. Capítulo 13. 1. Charles Spurgeon, Inspiring Quotations, na mesma obra p. 170. Capítulo 14. 1. Baker Encyclopedia of the Bible, volume 1. Baker Book House, na mesma
Obra, 1988 p. 631. 2 Theological Workbook of the Old Testament, na mesma obra p. 426. Capítulo 15. 1. John Calvin The Commentaries on the Epistle of Paul to the Hebrews, conforme citado na Ages Digital Library, na mesma obra pp. 90,91. 2. Ronald A. Jenson, na mesma obra. 50. 3. G.I. Adams, na mesma obra. Capítulo 16. 1. Oswald Chambers, The Best from All His Books, Thomas Nelson Publishers, Nashville p. 204. Capítulo 17. 1. C. S. Lewis The Quotable Lewis Tyndale House Publishers, Wheaton, ILP 291. Capítulo 18. 1. W.I. Vine Vinesis Expository Dictionary of Old and New Testament Words Fleming H. Rivelco, Old Tappan, N.J., 1981, volume 3 p. 12. 2. Matthew Henry The Bethany Parallel Commentary on the New Testament, na mesma obra p. 1029. 3. Gerhard Theo and Gerhard Frederick Theological Dictionary of the New Testament, William B. Bergmansko, 1985 p. 550. 4. Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, Collier Books, New York, 1949 pp. 45 a 47. 5. João F. MacArthur, Jr. The Gospel According to Jesus, Word of Grace. Panorama City K. 1988 p. 60. 6. Michael L. Brown Going Sin No More Gospel Light, Ventura K. 1999 pp. 213,214. 7. William Barclay, citado em Going Sin No More, na mesma obra p. 224.